Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à Bibliologia, capítulo 2, Inspiração, Iluminação e Unidade das Escrituras. E é com grande alegria espiritual e zelo pela verdade que damos continuidade ao nosso estudo em Bibliologia. Neste segundo capítulo, nos aprofundaremos nos temas centrais da inspiração, iluminação e unidade das Escrituras, fundamentos indispensáveis para a fé cristã e para uma teologia sadia. Enquanto no capítulo anterior tratamos da revelação de Deus ao homem, agora veremos como essa revelação foi registrada, preservada e aplicada pelo Espírito Santo. O nosso foco será compreender como a inspiração das Escrituras garante sua veracidade, autoridade e suficiência. Também abordaremos o papel da iluminação espiritual, sem a qual é impossível entender ou aplicar corretamente a verdade divina, e a unidade das Escrituras que testifica de sua origem sobrenatural. Estes são pilares que sustentam a confiança que temos na palavra de Deus como norma absoluta de fé e conduta. Cada sessão será apresentada de forma clara, didática e fiel ao texto, com a intenção de não apenas informar, mas formar discípulos conscientes e preparados para defender sua fé com mansidão e sabedoria. Que o Senhor nos conduza neste estudo e que a sua palavra viva e eficaz opere em nós transformação profunda. Tópico 1: Introdução à inspiração, iluminação e unidade das Escrituras. Esses elementos são fundamentais para entendermos a origem, a autoridade e a confiabilidade da Bíblia. Deus, por meio do Espírito Santo, não apenas revelou sua palavra, mas também inspirou homens para registrar e continua iluminando aqueles que a leem com fé. Veremos que a inspiração é um processo divino que garante a infalibilidade das Escrituras e que a iluminação é necessária para a sua compreensão. A unidade das Escrituras, por sua vez, comprova sua origem sobrenatural, mesmo escritas em diferentes épocas e por diversos autores. A Bíblia possui um conteúdo coeso e harmonioso. Este estudo visa fortalecer nossa convicção sobre a singularidade da Bíblia como a palavra viva e eterna de Deus. A causa da revelação e da inspiração das Escrituras é o próprio Deus. Foi ele quem desejou se comunicar com o ser humano, não apenas revelando sua vontade, mas também garantindo que essa revelação fosse registrada de forma fiel. A inspiração não surgiu da vontade dos escritores bíblicos, mas do Espírito Santo que os guiou. Deus usou homens santos como instrumentos para escrever suas palavras, assegurando que o conteúdo transmitido fosse verdadeiro, autoritativo e suficiente. Essa inspiração tem origem divina e não depende do mérito ou habilidade humana. Por isso, podemos confiar plenamente nas Escrituras. Elas não são fruto de esforço intelectual, mas de ação sobrenatural. A Bíblia é, portanto, a palavra de Deus escrita, viva e eficaz, com origem no próprio coração de Deus. O equilíbrio entre a palavra e o poder de Deus é uma questão de moderação sábia. A Escritura ensina que a palavra sem o poder do Espírito é letra morta, mas o poder sem a palavra pode levar ao fanatismo. Por isso é necessário o equilíbrio entre a verdade revelada e a ação do Espírito Santo. A palavra fornece o conteúdo doutrinário, enquanto o poder confirma e aplica essa verdade ao coração do crente. A inspiração das Escrituras é um exemplo perfeito desse equilíbrio. Deus usou homens para escrever, mas foi o Espírito Santo quem inspirou. Assim, também deve ser o nosso viver cristão.
fundamentado na palavra, mas sempre guiado e vivificado pelo poder do Espírito de Deus. A inspiração é necessária porque, sem ela, a Bíblia seria apenas um registro histórico ou literário, e não a revelação infalível de Deus. O pecado afetou o entendimento humano, tornando impossível ao homem conhecer plenamente a Deus por seus próprios meios. Por isso, era preciso que Deus falasse de forma clara e confiável. A inspiração garante que a mensagem de Deus fosse transmitida sem erro, preservando a verdade divina para todas as gerações. Além disso, a inspiração permite que a Bíblia tenha autoridade sobre a vida, a doutrina e a prática da Igreja. Sem a inspiração, não haveria base segura para a fé cristã. Assim, ela é indispensável para a integridade da Escritura e para a salvação do ser humano. A inspiração bíblica é o ato sobrenatural pelo qual Deus, através do Espírito Santo, dirigiu homens escolhidos para registrar sua palavra de maneira fiel e inerrante. Essa definição encontra base em textos como 2 Timóteo 3,16, que afirma: toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra inspirada vem do grego Theopneustos, que significa soprada por Deus. Isso mostra que a origem das Escrituras é divina e que o conteúdo das Escrituras não é fruto da vontade humana, mas do agir direto de Deus. A inspiração bíblica não se limita à ideia ou conceitos, mas abrange também as palavras escolhidas pelos autores. Portanto, a Bíblia é plenamente inspirada, sendo confiável em tudo o que afirma, tanto em matéria de fé quanto de conduta. O processo de inspiração envolveu a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores bíblicos, capacitando-os a escrever exatamente o que Deus queria. Essa inspiração não anulou as características pessoais dos escritores, como estilo, vocabulário ou cultura, mas os dirigiu de tal forma que o resultado final fosse a palavra de Deus. Cada livro da Bíblia reflete o contexto humano de seu autor, mas sem erro ou contradição, pois o Espírito controlava o conteúdo. Esse processo garante que a Bíblia é tanto divina quanto humana em sua forma. A inspiração não foi mecânica, mas orgânica, envolvendo a cooperação consciente dos escritores com a ação de Deus. Assim temos um texto divinamente inspirado, mas redigido em linguagem acessível e humana. O processo de inspiração é tanto verbal quanto plenário. Verbal porque envolve as palavras específicas usadas pelos autores. Plenário porque toda a escritura, e não apenas parte dela, foi igualmente inspirada. Isso significa que não há gradação de autoridade entre textos bíblicos. Todos têm a mesma origem divina. A inspiração verbal garante precisão e fidelidade na comunicação da verdade de Deus, enquanto a inspiração plenária assegura que o conjunto das Escrituras é completo e suficiente. Essa doutrina foi defendida ao longo da história da Igreja como essencial para a integridade da fé cristã. Assim, podemos afirmar com convicção que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é totalmente inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça. Embora estejam relacionadas, inspiração e revelação são conceitos distintos. A revelação refere-se ao conteúdo que Deus comunica ao homem. É o ato de tornar conhecido o que estava oculto. Já a inspiração é o meio pelo qual essa revelação é registrada de forma fiel e sem erro. Em outras palavras, Deus revela e depois inspira os escritores para que registrem essa revelação nas Sagradas Escrituras. Toda inspiração pressupõe uma revelação anterior, mas nem toda revelação foi registrada. A Bíblia contém revelações específicas que Deus escolheu
preservar por meio da inspiração. Portanto, revelação diz respeito ao que foi dado, inspiração ao como foi escrito. Ambos os processos são obra do Espírito Santo e fundamentais para a formação da Bíblia como a palavra infalível e autoritativa de Deus. Tópico 2: Significado, conceitos e teorias de inspiração. Neste tópico, abordaremos os fundamentos doutrinários relacionados à inspiração das Escrituras. É fundamental compreendermos que inspiração não é mera criatividade ou elevação emocional, mas sim um ato sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos. Estudar o significado, os conceitos históricos e as principais teorias nos ajuda a discernir entre interpretações verdadeiras e equivocadas. Veremos também como a Igreja, ao longo dos séculos, entendeu e defendeu a inspiração das Escrituras, firmando sua fé na autoridade da Palavra de Deus. Esse estudo nos dará ferramentas para refutar distorções modernas e fortalecer nossa convicção na Bíblia como escritura divinamente inspirada. A base teológica da inspiração é essencial para a vida cristã, sólida, prática e fiel ao Evangelho revelado por Deus. O significado de inspiração, segundo a doutrina cristã, refere-se ao ato pelo qual Deus comunicou sua palavra através de homens, conduzidos pelo Espírito Santo para registrar de forma fiel a mensagem divina. A palavra inspiração vem do grego theopneustos, que significa soprado por Deus. Isso indica que as Escrituras têm origem no próprio Deus e não em pensamento ou desejos humanos. A inspiração garante que a Bíblia é infalível, autoritativa e confiável. Ela não foi ditada, mas comunicada de maneira que respeitou a individualidade dos autores sem comprometer a exatidão do conteúdo. Inspirar nesse contexto não é motivar artisticamente, mas capacitar sobrenaturalmente. Portanto, a inspiração é o fundamento que sustenta nossa confiança nas Escrituras como palavra viva, eterna e suficiente. Os conceitos de inspiração são variados, mas a doutrina bíblica afirma que a inspiração das Escrituras é total, verbal e sobrenatural. Total porque abrange todos os livros da Bíblia, verbal porque se estende até as palavras usadas e sobrenatural porque foi realizada pelo Espírito Santo. Diferencia-se assim de conceitos meramente humanos, como a ideia de que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Esse pensamento é rejeitado, pois diminui a autoridade e a suficiência da Escritura. Outro conceito inadequado é a inspiração parcial, que afirma que apenas certos trechos são inspirados. A doutrina correta reconhece que toda a Escritura é inspirada e útil. Essa compreensão preserva a unidade, a confiabilidade e a autoridade das Sagradas Escrituras como norma de fé e prática cristã. A primeira teoria abordada é a inspiração natural, que entende os autores bíblicos como homens geniais, inspirados no sentido artístico ou filosófico. Essa visão nega a intervenção sobrenatural e considera a Bíblia como uma produção literária elevada, mas humana. Já a teoria da inspiração parcial reconhece que há elementos divinos na Bíblia, mas afirma que somente algumas partes são inspiradas, especialmente as que tratam de doutrina e fé. Essa teoria permite erros em outras áreas como história ou ciência, o que compromete a integridade da Escritura. Ambas as teorias são rejeitadas pela teologia evangélica, pois
colocam em dúvida a totalidade e a autoridade das Escrituras. Elas reduzem a Bíblia a um livro comum, sujeito a críticas e revisões humanas, o que é incompatível com sua natureza divina. Outra teoria é a inspiração conceitual, que afirma que Deus inspirou apenas os pensamentos dos escritores, deixando a escolha das palavras por conta deles. Isso compromete a precisão do texto bíblico, já que ideias podem ser mal interpretadas se não forem expressas com clareza. A doutrina bíblica, no entanto, defende a inspiração verbal, em que até mesmo as palavras utilizadas foram guiadas por Deus sem erro. Além disso, a teoria da inspiração mecânica, que ensina que os autores foram meros instrumentos passivos, escrevendo automaticamente sob ditado divino. Essa visão também é rejeitada, pois não reconhece o envolvimento humano real no processo. A Bíblia mostra que os escritores mantiveram sua personalidade, vocabulário e contexto, mas sob a supervisão divina, garantindo a inerrância do texto. A teoria mais fiel ao ensino bíblico é a da inspiração plenária e verbal, que afirma que toda a Escritura foi inspirada por Deus, inclusive suas palavras. Isso significa que nada foi escrito por acaso ou por erro humano. Os autores foram guiados pelo Espírito Santo em todo o processo, do início ao fim. Essa teoria preserva a confiabilidade e autoridade absoluta da Bíblia. Ela reconhece o envolvimento humano, mas afirma que o resultado é divinamente supervisionado. Assim, a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Essa é a posição histórica e ortodoxa da Igreja. Crer na inspiração plenária e verbal é afirmar a suficiência, infalibilidade e utilidade das Escrituras em todos os tempos. O ensino bíblico mais direto sobre inspiração está em 2 Timóteo 3,16. Assim diz a palavra: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Esse versículo estabelece que toda a Escritura, sem exceção, é inspirada por Deus. A palavra usada no original é Theopneustos, que significa soprado por Deus. Esse texto mostra que a inspiração é de natureza divina e tem objetivos claros: ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Ou seja, além de inspirada, a Escritura é também útil e prática, moldando o caráter cristão. Não se trata apenas de um livro sagrado, mas de uma ferramenta viva para a santificação. Assim, a Bíblia não depende de confirmação humana, pois sua autoridade está fundamentada em sua origem divina e em sua eficácia transformadora. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, afirma: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Esse texto complementa o ensino de Paulo, esclarecendo que a origem da Escritura não está na iniciativa humana. Os autores bíblicos não escreveram por desejo próprio ou criatividade intelectual. Eles foram conduzidos pelo Espírito Santo, o verdadeiro autor da revelação escrita. Isso confirma a inspiração sobrenatural da Bíblia e exclui qualquer ideia de dependência cultural ou filosófica. A Escritura, portanto, é obra divina através de instrumentos humanos, e sua interpretação deve estar sujeita à iluminação do Espírito e à coerência do próprio texto sagrado. A Bíblia ensina de forma clara e consistente que sua origem é divina e seu conteúdo é inspirado pelo Espírito Santo.
os textos de 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21 fornecem a base doutrinária para essa convicção. A inspiração é tanto verbal quanto plena, abrange palavras, conceitos e alcança todos os livros das Escrituras. O ensino bíblico nos leva a confiar na Bíblia como infalível, suficiente e autoritativa para todas as áreas da vida. Não podemos separar a fé cristã da inspiração das Escrituras, pois elas são a revelação escrita do Deus vivo. Portanto, reconhecer e afirmar o ensino bíblico sobre inspiração é essencial para manter integridade doutrinária, a fidelidade no ensino e a santidade na prática da vida cristã. Tópico 3. Evidências de inspiração. Ao abordar as evidências da inspiração das Escrituras, buscamos confirmar à luz da razão e da fé que a Bíblia não é um livro comum, mas sim divinamente inspirado. Deus não apenas revelou e inspirou sua palavra, mas também deixou marcas claras dessa ação sobrenatural. As evidências reforçam a autenticidade do texto bíblico, demonstrando sua origem transcendente. Elas não são necessárias para que a Bíblia seja verdadeira, mas ajudam os crentes a defenderem sua fé e responderem a questionamentos. São testemunhos visíveis da ação de Deus por trás das Escrituras. Este estudo nos apresenta argumentos internos e externos, históricos e espirituais, que apontam para a inspiração divina como única explicação plausível para a existência e permanência da Bíblia. Uma das mais fortes evidências internas da inspiração da Bíblia é a sua unidade extraordinária. Apesar de sido escrita por cerca de 40 autores em 3 continentes ao longo de aproximadamente 1600 anos, a Bíblia apresenta uma perfeita harmonia de temas, doutrinas e mensagem central, o plano de redenção em Cristo. Essa coerência não pode ser atribuída à coincidência ou esforço humano, mas é um sinal claro da direção do Espírito Santo. Nenhum outro livro em toda a história da humanidade apresenta tal unidade entre diferentes autores, épocas e culturas. A ausência de contradições e a convergência de suas partes para um único propósito revelam que há um único autor por trás de tudo, Deus. Essa harmonia interna é a evidência irrefutável de sua inspiração sobrenatural. Entre as evidências externas da inspiração da Bíblia, destacam-se seu impacto transformador e sua extraordinária preservação ao longo dos séculos. A Bíblia moldou culturas, influenciou leis e inspirou milhões de vidas e resistiu a perseguições, censuras e tentativas de destruição. Nenhum outro livro foi tão traduzido, estudado ou atacado e ainda assim continua vivo e relevante. Esse poder de transformar vidas, sociedades e épocas é sinal claro de que sua origem é divina. Além disso, os manuscritos antigos e a arqueologia confirmam sua fidelidade textual, reforçando sua confiabilidade histórica. A sobrevivência e a autoridade contínua das Escrituras demonstram que Deus não apenas inspirou a palavra, mas também a preserva e sustenta com seu poder soberano. Isso confirma sua inspiração eterna. Tópico 4. Iluminação e unidade das Escrituras. Agora vamos tratar de 2 aspectos essenciais da ação de Deus sobre as Escrituras, a iluminação e a unidade. A iluminação refere-se à obra do Espírito Santo que permite ao crente compreender corretamente o significado e aplicação da palavra. Já a unidade é uma evidência poderosa da autoria divina
das Escrituras, pois demonstra uma coesão extraordinária entre textos escritos em contextos tão distintos. Juntas, iluminação e unidade mostram que a Bíblia não apenas foi inspirada por Deus, mas continua viva e eficaz pela aspiração do mesmo Espírito que a revelou. Sem a iluminação, o entendimento humano permanece limitado. Sem a unidade, a credibilidade das Escrituras seria comprometida. Veremos como esses dois elementos fortalecem nossa fé. A iluminação das Escrituras. A iluminação é a ação do Espírito Santo no coração e na mente do crente, permitindo a compreensão espiritual das Escrituras. Sem essa atuação divina, o homem natural não pode discernir as verdades bíblicas, pois estas são espiritualmente discernidas. A Bíblia afirma que Deus abre os olhos do entendimento para que o leitor não apenas compreenda o texto, mas também aplique sua mensagem à vida. A iluminação é contínua e necessária em cada leitura das Escrituras, tornando a palavra viva, relevante e eficaz. Não se trata de nova revelação, mas de clareza espiritual concedida ao que já foi revelado. A iluminação nos conduz ao arrependimento, à fé e à santificação, tornando a leitura bíblica uma experiência de encontro com o próprio Deus. A unidade da Bíblia é uma das maiores provas de sua inspiração divina. Escrita por cerca de 40 autores em contextos culturais, sociais e históricos diferentes, ela apresenta um só Deus, um só plano de salvação e uma só mensagem central: Jesus Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, há uma progressão coerente, sem contradições doutrinárias, revelando que há um único autor por trás de todos os escritores humanos. Essa unidade é inexplicável do ponto de vista meramente humano. Ela testemunha do cuidado de Deus na revelação e preservação de sua palavra. A harmonia entre os livros e a fidelidade da mensagem confirmam que a Bíblia é um livro vivo, dirigido por Deus e destinado a transformar vidas por meio da verdade eterna. Ao encerrarmos este momento de aprendizado e reflexão sobre a inspiração, iluminação e unidade das Escrituras, somos levados a reconhecer a grandeza do Deus que nos fala por meio de sua palavra. A Bíblia não é resultado de meras experiências humanas ou esforços intelectuais. Ela é o registro fiel da vontade divina, um livro vivo que comunica verdades eternas ao coração humano. Estudar sobre inspiração nos lembra de que cada palavra registrada foi supervisionada pelo Espírito Santo, garantindo sua infalibilidade. Refletir sobre a iluminação nos conduz à dependência diária do Espírito para compreender e praticar o que lemos. E ao vermos a unidade das Escrituras, percebemos que desde Gênesis até Apocalipse há um fio condutor: o plano redentor de Deus em Cristo Jesus. Que esse conhecimento não fique apenas na mente, mas desça ao coração e produza frutos. Que a Bíblia seja o nosso manual de fé e prática, fonte de consolo, direção e transformação. E que, como estudantes da palavra, tenhamos o compromisso de viver e ensinar o que aprendemos, com fidelidade e paixão. Que Deus continue a nos iluminar, fortalecendo nossa jornada teológica com humildade, discernimento e amor pelas Escrituras. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos diante de Ti em gratidão e reverência por mais um tempo precioso de aprendizado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva e poderosa que foi inspirada por Ti e preservada através dos séculos para nos guiar em toda a verdade. Hoje, ao estudarmos sobre a inspiração, iluminação e unidade das Escrituras, nossos corações se enchem de gratidão e temor. Tu és o Deus que fala, que se revela, que comunica ao homem
sua vontade, e por tua graça temos acesso a esse tesouro divino que é a Bíblia. Senhor, que jamais tratemos a tua palavra com descuido ou frieza. Ensina-nos a valorizá-lo, a meditá-lo dia e noite e a vivê-la com sinceridade. Senhor, envia sobre nós o teu Espírito Santo para que a iluminação aconteça em nosso interior. Abre os olhos do nosso entendimento, dá-nos o discernimento para compreender o que lemos e sensibilidade para ouvir a tua voz em cada versículo. Que a unidade das Escrituras nos inspire a ver Cristo em toda a revelação e a amar a tua palavra como alimento indispensável. Fortalece-nos, Senhor, como teus servos e alunos, que a verdade que estudamos transforme nosso caráter e direcione nossos passos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.